Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre os treinadores no Hot Seat para 2021. Final de semana, mais um episódio. Aqui o último episódio desta semana e um dos últimos aqui, depois de fazermos uma paragem de 2 semaninhas. Na próxima semana ainda teremos aqui mais 5 episódios a saírem e depois teremos um último episódio no dia 12 de junho e depois faremos aqui uma paragem até o final do mês. Eu sei, não era aquilo que estavam a contar, mas tem que ser. Vamos aqui todos também de férias, descansar um bocadinho. Mas vamos continuar ligados na hashtag NFL11, no tudo sobre FA, por isso podem sempre ir interagindo connosco no Twitter. No entanto, antes de irmos nesta paragem e antes disto tudo que eu estava aqui a dizer, temos que falar dos treinadores que vão estar aqui com o rabinho apertado, não é? Eu estava a dizer, como é que o André vai traduzir hot seat? E eu Num disse, lugar quente. rabinha escaldar? O que é Rabinho que... apartado. É o rabinho apartado. Que eu tenho aqui alguns nomes, na realidade são 7 nomes que eu dou. Acho que foi o mesmo número de treinadores que tivemos este ano. Mas eu acho que este número é um número exagerado, até porque há aqui 2 que eu acho que são um bocadinho, não sei, previsão bold. Depois há aqui um outro nome que podem se retirar no final da época, mas Sim, já lá vamos. Nuno, queres começar tu aqui a lançar algum nome? Se calhar de certeza vamos ter aqui nomes iguais. sim, posso lançar um nome e tu depois lanças outro, se calhar, e vou começar com um dos nomes que falámos no final da época passada, John Gruden, dos Raiders. Assinou um contrato de 10 anos, 100 milhões de dólares há 3 épocas atrás, creio eu. Não tem conseguido fazer nada. John Verdade. Gruden, esta temporada estava uh, excelentemente bem posicionado para poder ir aos playoffs, e depois teve uma reta final péssima, que o tirou dos playoffs, e eu acho que qualquer equipa que tivesse um treinador, ou aliás, qualquer treinador com um recorde como o John Gruden nestas temporadas, tem que ser considerado um treinador em perigo de ser despedido, caso volte a ter uma época desastrosa, e é isso que estamos a falar. Basicamente estamos a falar de equipas que podem ter uma época negativa e que faz com que o treinador esteja em perigo de ser despedido no final da temporada. E eu acho que caso isso aconteça aos Raiders esta temporada, John Gruden tem que ser considerado um elemento dispensável na organização dos Raiders, bem como Mike Mayock, que é o general manager da equipa. Sem dúvida, concordo inteiramente, era um dos nomes que eu também tinha. Entretanto, só para também dar aqui um contexto, existem apenas 7 treinadores que estão há mais de 8 anos nas suas equipas. Ou seja, todos os outros estão há menos épocas do que isso. E grande parte deles estão no máximo há 4 anos. Ou seja, isto faz parte, é um processo muito comum na NFL, este processo de rotação. John Gruden está no seu 4º ano, tem que entregar. Se não entregar, as coisas podem realmente correr mal. Outro nome que eu vou aqui adicionar, aliás, vou dar 3 nomes de 3 treinadores que estão há 3 anos nas posições em questão. Vic Fangio, Zach Taylor e Cliff Kingsbury. Ou seja, Broncos, Bengals e Cardinals. Todos eles em situações diferentes. Vic Fangio construiu uma defesa à sua imagem dentro dos Broncos, tem questão sobre o quarterback, mas eu acho que se ele este ano não leva esta equipa a um passo seguinte, se a equipa volta a ter uma má época, ele vai ser o bode expiatório porque o plantel é ótimo e não há o talento. Zach Taylor tem tido azar, é verdade, mas teve uma das piores estreias de sempre como treinador rookie com os Bengals. O ano passado as coisas tentavam correr mais ou menos com Joe Burrow à lesão,
No entanto, se ele este ano não tem ali um resultado, se ele não consegue um recorde positivo, ou seja, pelo menos 9 vitórias, eu acho que a vida dele não vai ser fácil para a próxima temporada e acho que pode perfeitamente estar no caminho da rua, neste caso, do desemprego. Cliff Kingsbury, os Cardinals têm que ir aos playoffs, os Cardinals têm que ganhar um jogo nos playoffs. Eu acho que ele safa o trabalho dele se for só aos playoffs, mas se estes Cardinals não conseguem fazer isso, Kingsbury está fora de Arizona. Sim, a realidade é que, pegando, por exemplo, no caso de Zach Taylor, foram buscar o Zach Taylor, que era, acho eu, o treinador de quarterbacks nos Rams, como, uma vez mais, o futuro e o possível Sean McVay novamente a entrar. E em 2 épocas, em 32 jogos, tem 6 vitórias. E agora começa a tal equação que é, mas já tem Joe Burrow, e Joe Burrow já tem armas, e vai sendo artilhada a equipa dos Bengals, e se não há resultados, vai ser preciso culpar alguém. Portanto, acho que Zach Taylor, sinceramente, acho que Zach Taylor, dos 3 que falaste, é aquele que está em melhor posição, ou em pior posição, para ser dispensado no final da temporada. Com Vic Fangio, eu tenho aqui um problema, por assim dizer. O Vic Fangio tomou uma opção consciente de, esta temporada no draft, na 9ª posição, não ir buscar um Justin Fields, por exemplo, ou um Mac Jones que estavam disponíveis, e decidiu acreditar que a resposta podia estar em Drew Lock ou no Teddy Bridgewater, e preferiu ir buscar um corner. Tudo bem com a decisão de ir buscar um corner, tudo bem, pronto, é a decisão que o franchise tomou, mas Vic Fangio precisava, para mim, ali de um playmaker. É verdade, uma vez mais vai para a 3ª temporada, tinhas dito bem, em 2 temporadas, em 32 jogos, tem 12 vitórias, ou seja, tem 12 vitórias e 20 derrotas. Teve uma primeira época não tão má como a segunda, ou seja, houve uma regressão na segunda, também houve mais lesões nesta segunda temporada, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos, teve lacunas por causa de lesões. E engraçado também, já agora, uma coisa que acho que não foi referenciada aqui nos nossos podcasts, que os Broncos tiveram uma situação que para mim mexia comigo enquanto jogador se fosse daquela organização, que foi a lesão do right tackle, do James, que se lesionou fora das instalações da equipa, fez uma ruptura daqueles e foi dispensado como se a equipa não tivesse nada a ver com a lesão dele. Dispensaram-no, mandaram-no embora, apesar de ele estar a treinar para ser melhor jogador e para alavancar a equipa. Trataram-no como se não tivessem nada a ver com aquilo, e dispensaram-no, e não lhe pagaram os 10 milhões que lhe deveriam ter pago esta temporada. E isso mete também uma questão estrutural e de cultura. Eu, pessoalmente, destes 3, acho que o Zach Taylor, e isto só finalizando, que o Zach Taylor é o que está em pior posição para ser despachado. Cliff Kingsbury não provou nada ainda. Para mim, não provou nada, e eu não gosto dele. Vou aqui dizer, eu não gosto dele. Não gosto do esquema ofensivo, não gosto da forma como utiliza os playmakers que tem à sua disposição, não gosto do esquema que colocou nos Cardinals, que é o esquema dele.
mas pronto, eu não gosto. E o Vic Fangio, gosto muito do Vic Fangio, é a primeira experiência do Vic Fangio como treinador principal de uma equipa e tem tido altos e baixos e tem tido alguns problemas, principalmente na posição de quarterback. Esperemos que a não escolha de uma arma ofensiva e de um quarterback, principalmente o Justin Fields neste draft, não o assombre e não o despache, porque talvez fosse uma lefada de ar fresco e um balão de oxigênio ter um quarterback rookie nestes Denver Broncos. Sim, aqui antes de terminar, apenas adicionar mais 2 nomes. Um é quem vai trabalhar com Justin Fields, Matt Nagy, tem que estar na corda bamba. Tem o quarterback que ele escolheu. Trubisky não tinha sido o quarterback que ele tinha escolhido, atenção. Tem agora em Justin Fields, por isso tem que entregar estes Bears. Se não tiver uma época positiva, se não tiverem na luta pelos playoffs, eu acho que ele pode safar mesmo não indo aos playoffs, depende de como a equipa jogar, é outro nome. E agora vou deixar aqui o nome que eu acho que se calhar ninguém iria estar à espera de ouvir, e o Pedro não vai gostar disto de certeza, mas é Mike Zimmer. Mike Zimmer, para mim, está na corda bamba, acima de tudo, porque eles o ano passado foram horrorosos defensivamente, que é a especialidade de Mike Zimmer, é aquilo que ele fez Também se em Cincinnati. reestruturaram em Sim, mas parte. é a especialidade dele. Por isso, Sim, se este ano sim. não houver uma reestruturação nesse sentido, se não derem um passo no caminho de se tornarem uma melhor defesa, e se o ataque com Kirk Cousins não deixar de ser um ataque baseado à base de pipocas na má tomada de decisão, acho que estão as reunidas as condições para o próximo ano os Vikings darem um passo noutro sentido, acima de tudo porque tem Kellen Mond, que é um quarterback jovem que vai ser o futuro da equipa de Minnesota, e podem aliar uma coisa à outra com um treinador com uma mentalidade também ofensiva para ajudar nesse desenvolvimento. Sim, e lá está, estás a tocar precisamente no ponto que eu estava a tocar pela negativa relativamente ao Vic Fangio, e aqui é ao contrário. Eu acredito que tanto Matt Nagy como Mike Zimmer têm aqui um balão de oxigênio por causa das escolhas de quarterback que fizeram neste draft. Acho que é preciso uma época desastrosa, ou seja, estamos a falar de uma época com, digamos, 4 vitórias em 17 jogos, para serem 4, 5 vitórias, e sim são demitidos. Se tiverem uma época mais ou menos, eu acho que vão ter margem de progressão e lhes dão mais uma temporada, principalmente porque Justin Fields, acredito eu, vai ser o titular dos Bears esta temporada, ou vai acabar por ser o titular dos Bears esta temporada, e vai mostrar claramente que vai ter ali um poder de fogo e que vai poder adicionar qualquer coisa àquela equipa dos Bears, e os Bears vão dar mais um ano, tanto a Ryan Pace, que é o General Manager, como a Matt Nagy, que é o treinador principal dos Bears. Depois falaste de Mike Zimmer que é mais velho, não é? Mas Mike Zimmer, desde que entrou nos Vikings, tem feito um trabalho muito bom. E os Vikings, apesar de terem tido uma temporada que uma vez mais não os levou aos playoffs, tiveram uma época em que quase chegaram aos playoffs novamente. Portanto, eu acho que o trabalho de Mike Zimmer tem sido bastante competente. Teve novamente alguns percalços com algumas lesões na equipa, teve que fazer uma reformulação em termos defensiva, teve que renovar ali um bocado o plantel, principalmente na posição de defensive back, com alguns jogadores, e mais do que estes 2 treinadores que falaste agora, para mim vou trazer um terceiro treinador que para mim tem que estar em equação. E contra mim falo, porque gosto muito dele. Acredito que Kyle Shanahan é um treinador, uma mente ofensiva brilhante. Deram mundos e fundos para ir buscar Trey Lance este ano, mas Kyle Shanahan tem que provar, tem que dar mais. Vai para a 5ª temporada enquanto treinador principal dos 49ers, tem um registro de vitórias, derrotas negativo, ou seja, tem mais derrotas do que vitórias. Foi sempre ou não tinha quarterback, ou depois tinha quarterback e o quarterback lesionava-se, ou depois houve uma maré de lesões na defesa e no ataque. Sim, muitos azares, mas uma equipa que sempre foi considerada muito pronta
e muito, muito válida, muito competitiva, uma equipa que foi transformada por John Lynch para ser competitiva e que é e que John Lynch tem que Kyle Shanahan tem que meter a carburar. Muitos nomes que lançámos aqui, alguns estamos em sintonia, outros não tanto, mas já sabem que podem ir também deixar as vossas opiniões no local do costume, no Twitter, na hashtag NFL11 ou tudo sobre FA. Digam-nos se acham que dissemos os nomes certos, deixámos alguém escapar pelos pingos da chuva, se concordam com aquilo que fomos dizendo ou nem por isso. Um grande abraço a todos, até amanhã, onde temos então um especial tudo sobre futebol americano em Portugal. É um episódio divertidíssimo, acreditem, por isso ouçam, vai valer certamente a pena. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.